Bem-vindos ao Mundo Livre. Estou aqui com meus colegas Vilma Grzinski e Duda Teixeira. Nós vamos falar hoje sobre o Estado Islâmico e a tentativa da Jordânia de fazer uma troca de prisioneiros para salvar um de seus pilotos. A imagem da captura do piloto pelos terroristas do ISIS é impressionante. Vilma, o que dá para perceber aí nessa imagem, que é o momento exato da captura do piloto jordaniano pelos terroristas? O futuro desse piloto não parece promissor, né? Eles já fizeram até um concurso para... O ISIS lançou um concurso para discutir várias formas de como ele deveria ser morto. A importância aí, no caso, é para a Jordânia, para a monarquia jordaniana, que sofre riscos grandes com a captura e a possível execução do piloto devido à oposição interna, que é muito forte. A Jordânia é formada por uma maioria de palestinos, uma minoria de beduínos, que se odeiam mutuamente, mas a única coisa que eles odeiam mais é a associação com os Estados Unidos e a participação nessa mini coalizão aí contra o ISIS. Esse piloto ele foi capturado em dezembro, né, pelo ISIS. O nome dele é Qassasbeh. E ele é de uma família muito importante na Jordânia, né? E o que isso significa para o rei? Quer dizer, o fato desse piloto estar na mão do ISIS e a tentativa até agora não bem sucedida de trocá-lo por uma prisioneira iraquiana. Bom, o rei da Jordânia sobrevive aí fazendo malabarismos. Uma das bolas que ele precisa equilibrar é a associação com as tribos. A gente fala tribos, imagina uma coisa meio estranha, mas as tribos são importantes, muitas vezes elas são muito grandes, ultrapassam as fronteiras nacionais. E essa tribo, obviamente, ele foi ser piloto, que é uma posição de prestígio, devido ao prestígio da sua tribo. E essa tribo está fazendo uma campanha muito forte contra a participação da Jordânia nessa coalizão contra o ISIS, acreditando que assim possa conseguir a libertação do Qassasbeh. A Jordânia quer trocá-lo pela Sajida al-Rishawi, que é uma terrorista iraquiana que participou de um atentado terrorista em 2005 em Amman, a capital da Jordânia. Duda, por que ela não morreu no atentado? Ela tinha um cinturão, né, com explosivos, e ela e o marido vão numa festa de casamento no Hotel Radisson, um em cada lado do salão para explodir, cheio de criança, jordanianos ali dentro. O marido explode o dele e ela não consegue explodir o dela, falha. E aí ela sai correndo, depois ela é pega, né? As imagens que estão aparecendo ali são as imagens da própria terrorista iraquiana, com uma bomba amarrada ao corpo, né? E aí o depoimento dela. Os atentados foram em 3 hotéis de Amman e mataram 70 pessoas, né, Duda? Foi num casamento e em outros 2 hotéis, principalmente jordanianos, né? A maioria das vítimas era de jordanianos, né? É um atentado da Al-Qaeda do Iraque, né? Tinha essa ideia de vamos atacar hotéis 5 estrelas, né? De hotéis de cadeias internacionais, mas isso na Jordânia, esses hotéis são usados principalmente por jordanianos mesmo, né? Então, dos que morreram, era quase tudo jordaniano. E qual foi a postura do rei, quer dizer, a decisão do rei depois disso de levar as investigações, quer dizer, a espionagem para conter os radicais de seu país? Ele levou essa guerra para fora das fronteiras da Jordânia, né? Essa acusação que a Vilma comentou de estar alinhado com os Estados Unidos, de estar participando da guerra contra o ISIS, quer dizer, isso é o resultado de uma escalada que vem vindo já de muito tempo, né? Já tem em 2000 uma tentativa de um atentado contra o rei Abdullah, depois tem um assassinato de um americano, depois tem esse atentado nos hotéis, e cada vez que vem vindo um atentado, a Jordânia começa a se mexer mais, né? Nesse atentado de 2005, o que eles começam a fazer, se a gente ficar aqui esperando, vai ter cada vez mais atentado e a gente não vai ter o que fazer. Então eles começam a atuar um pouco com inteligência no Iraque para buscar o Abu Sarkawi da Al-Qaeda,
que era o mentor desse atentado que a gente falou. Né? O Zarqawi foi pego em 2006, é isso? 2006 no ano seguinte do ataque atentado. com caças americanos. Isso tudo no contexto ainda da invasão americana do Iraque. Isso tudo no contexto da invasão americana do Iraque, quer dizer, a ocupação naquele momento, né, do Iraque pelas forças americanas. E o Zarqawi era o chefe da Al-Qaeda no Iraque, né? Exato. Responsável por inúmeros atentados, principalmente dentro do Iraque, né? E a Jordânia ela vai ficando cada vez mais atuante e esse agora é a primeira vez que ela está enviando realmente caça contra um outro país, contra o terrorismo, né? Então essa questão do piloto é um pouco emblemática do estágio que está a Jordânia hoje. O Zarqawi, ele era de uma cidade próxima de Amman, né? Zarqa, né? Exato. O nome da cidade era Zarqa. Ele é jordaniano também. Vilma, falando um pouco sobre a Jordânia e a origem da Jordânia, quer dizer, a Jordânia é um verdadeiro produto do Acordo Sykes-Picot. Né? A Jordânia é um país inteiramente artificial, produto, primeiro, do Sykes-Picot, que é aquele acordo que dividiu as áreas de influência entre Inglaterra e França na era final do colonialismo, produto Sykes-Picot, dos acordos subsequentes, da Revolta Árabe, que todo mundo conhece por causa do Lawrence da Arábia. E a Jordânia foi criada ainda como Transjordânia, como um prêmio de consolação, porque eles tinham perdido a autoridade sobre Meca, tinha administração colonial da Inglaterra e, subsequentemente, com a criação de Israel e nas guerras seguintes, ela adquiriu uma população palestina muito grande, uma população que ora é hostil, ora é cooptada ali com a possibilidade de viver num país em paz. A Jordânia e o Egito são os dois únicos países que têm acordos de paz com Israel. Apesar das guerras, e essa população palestina criou um problema constante, inclusive teve uma guerra civil na Jordânia, a de 1970, que decorreu uma organização palestina, Setembro Negro, que ganhou esse nome em memória dos mortos nessa guerra civil, que era uma guerra da OLP na época contra a Jordânia. Eles queriam tomar o poder na Jordânia. Os jordanianos reagiram, expulsaram para o Líbano, daí o problema começou a acontecer no Líbano. O que não significa que a Jordânia tenha ficado livre de problemas, mas para o quadro do Oriente Médio é um país relativamente estável, mas sempre vivendo nesse equilibrismo. O acordo com Israel é muito importante para a segurança e também para o próprio regime, para a sustentação do regime jordaniano, apesar de ser impopular, não é? O rei e seus assessores fazem eternamente esse papel de condenar Israel publicamente e agir em conjunto com Israel no que interessa a cada uma das partes. O risco agregado dessa expansão do ISIS é que primeiro o ISIS fala o fim do Sykes-Picot porque eles querem realmente eliminar as fronteiras. E já avisaram, o próximo é a Jordânia. O que se agravaria se tivesse um apoio interno na Jordânia e colocaria o ISIS na fronteira com Israel. A gente pode imaginar o que adviria de uma situação dessa. A Vilma está falando que no começo, quando o ISIS apareceu, em junho do ano passado, quer dizer, eles já existiam antes, mas eles se tornaram conhecidos nessa época, eles apareceram colocando nas redes sociais a hashtag Sykes-Picot is over, Sykes-Picot acabou, justamente a referência a esse acordo que criou essas fronteiras. Duda, o reino Hashemita, como foi que ele começou, como eles saíram de Meca, qual é a história? Eles foram guardiães, eles começam a cuidar de Meca antes até do islamismo, se não me engano, século V, e aí por 1000 anos eles governam a cidade, que é um ponto de peregrinação e tudo mais.
E aí, quando chega, a gente falou no outro programa do Abdulaziz bin Saud, que vai conquistando as várias cidades e forma a Arábia Saudita. E aí, então, esse pessoal que depois vai ser a dinastia Hashemita, eles saem dali de Meca e vão para a Transjordânia e aí fundam esse outro país. Né? Uhum. E o primeiro rei da Jordânia foi o pai do atual rei. Eu acho que Bisavô. Bisavô do atual rei. Bisavô? Bisavô. Bisavô Foi o do Abdullah I. Primeiro, Abdullah I, exatamente. O Abdullah, o atual rei, inclusive, foi piloto da Força Aérea Jordaniana e até hoje pilota o seu próprio Black Hawk, né? Quer dizer, ele tem, e com 2 Black Hawks cheios de segurança atrás. A Jordânia tem 40% de população palestina, como Provavelmente você falou. mais. Provavelmente Talvez é até mais. mais. Provavelmente pode. Eles também não vão contar isso. É o tipo de coisa que é bom não ficar calculando. Existe essa estimativa. Mas é possível que chegue até 70%. E tem muitos refugiados iraquianos. Eu, quando estive na Jordânia em 2007, eu conversei com alguns jordanianos que eram extremamente xenófobos em relação aos 2 grupos. Então, ele falava, os palestinos são sujos e os iraquianos são ladrões. Então, imagina o que significa isso, né? Agora, o que é ter uma rainha que é de origem palestina? Quer dizer, para a população isso deve... Bom, primeiro tem o fato de que talvez o Abdullah tenha se casado com ela não só porque ela é linda e chique, mas também porque é conveniente ter uma mistura entre os componentes da população jordaniana. Agora, é um fator permanente de instabilidade para ele. Ela é muito rejeitada pelos beduínos, tanto que quando começou a Primavera Árabe, começa a ter manifestações, essas manifestações começam a chegar na Jordânia, a Rania sumiu do mapa praticamente por um ano. Uhum. Ela, pelo fato de, primeiro, ser palestina, ser acusada de estar favorecendo o seu clã, como sempre acontece nesses casos, pelos beduínos. E por ser uma mulher ocidental que adquire e se apresenta à maneira ocidental. Então, ela não é querida por uma parte importante da população da Jordânia. Inclusive, o rei e a rainha, quer dizer, ambos, eles vendem no exterior uma imagem de moderação. Né? Inclusive, uma moderação do Islã, né, Duda? Você tem a história de que ele criou um conselho de sábios muçulmanos de várias correntes. E é uma das razões deles terem toda a pressão do ISIS e da Al-Qaeda, né? É porque realmente eles são um islamismo mais moderado e o Abdullah, inclusive, já reuniu os sábios do xiismo, do sunismo, do sufi, para buscar isso, né? Quer dizer, qual que é o islamismo que a gente tem que seguir, que não é o que ele chama de takfiristas, né? Que são os muçulmanos que tendem a dizer que o outro é herético e tudo mais. E a conclusão é que tipo, o islamismo é um conhecimento que vem crescendo, que vem recebendo contribuições desde Maomé e que existe essa diversidade que deve ser respeitada, né? Então, vai tudo contra aquelas pessoas que acham que existe só um islamismo que é puro, que deve ser seguido e que só existiu lá atrás. E vai absolutamente contra o ISIS. Exatamente, contra o ISIS. O Abdullah e o seu regime são considerados inimigos mortais. E é por isso que a captura do piloto foi um trunfo tão grande na mão do ISIS. ISIS, o Estado Islâmico. Então, tem sempre aquela questão, como que a gente deve... Como que a gente vai chamar? A gente vai chegar a isso. O piloto, ele estava participando de bombardeios porque a Jordânia ajuda, enfim, aquela coalizão de países que está combatendo o ISIS na Síria, né? Inclusive, foi uma luta que começou no ano passado, quando o ISIS entrou no Iraque. Quer dizer, o ISIS até então é originário do Iraque, né? Foi para a Síria, aproveitou a guerra da Síria, cresceu na Síria naquele vácuo que teve, né, da guerra civil, e depois voltou para o Iraque, descendo pelos rios, né, pelo rio Tigre e Eufrates, descendo pelas cidades, conquistando as cidades em direção ao Iraque. Duda, você esteve no Iraque no ano passado, no auge
dos combates contra o ISIS, né? E você conversou com pessoas que estiveram frente a frente com os terroristas. O que eles te contaram? Bom, eles têm muito medo do ISIS, né? Eu tive no Kurdistão, né? E agora, a hora que os Estados Unidos entraram com esse apoio, com a colisão, ele realmente tinha uma esperança muito grande. E eles amam os Estados Unidos porque o Saddam Hussein reprimia aquela população e quando tem a invasão em 2003, isso reverte, né? Mas eles, ao mesmo tempo que temiam muito, eles estavam muito confiantes que esses ataques aéreos, né, iam ajudar. Agora, as últimas notícias, parece que o ISIS começa realmente a perder um pouco de território no Iraque, né? O que é uma coisa que, até para a ideologia do ISIS, é muito forte, é um baque muito forte, porque o ISIS tem essa proposta de que, ó, estamos ganhando, estamos crescendo, o nosso califado vai ser gigantesco, né? Vários países. E a hora que, na realidade, mostra que não é assim, e vamos torcer para que realmente não seja, o ISIS perde um pouco essa capacidade de recrutar mais gente, né? Em árabe, o ISIS é chamado de Daesh, não é isso? Daesh. Que é que é uma sigla. Inicialmente eles se chamavam de Estado Islâmico no Iraque e na Síria, ou dependendo da tradução, né, era no Iraque e no Levante. Vilma, qual a origem desse nome, principalmente no Levante, né? O que eles se referem ao Levante? Bom, de um lado é onde o sol nasce, do outro lado, no Maghreb, é onde o sol se põe. A questão aí principal é que eles, a gente traduz como Estado Islâmico, mas na verdade é o califado, que seria uma entidade religiosa, transnacional, na qual a religião, a lei islâmica mais fundamental é predominante e é por isso que a gente hesita em chamar de Estado Islâmico, porque existiram na história outros califados de verdade. O que não significa que o ISIS não esteja dominando territórios em número suficiente para se autodeclarar um califado, mas seja lá como você chame isso, é encrenca, né? É encrenca na certa. O califado é uma entidade política que sequer existia no tempo de Maomé, né? Que foi uma coisa criada depois, né? Pelos sucessores de Maomé, digamos assim, né? E atualmente eles têm esse território e que eles governam, né? Eles tentam governar daquela forma conhecida, né, Duda? Quais são as táticas deles de intimidação da população que você ouviu? Bom, depende da população que vive no lugar, né? Os cristãos têm a opção de ou você fica e paga uma taxa, uma extorsão muito forte, né? Ou você vai embora, né? As minorias são exterminadas ou fogem enfim, eles criam ali um governo, né? O ISIS, a sede desse califado é Raqqa, né? Que é uma cidade na Síria. E aí a vida segue dentro da lei islâmica, né? Que é tudo que for contra o que eles considerarem lei islâmica é punido rigidamente. Essa coisa de jogar homossexual aconteceu de agora, uma torre, né? De uma torre e tudo mais, enfim, são as piores coisas, é um regime de terror mesmo, né? Apedrejar mulheres acusadas de adultério. Sim. Tudo isso, né? E qual é o que o ISIS pretende com os reféns e as decapitações, Vilma? Qual é o fim propagandístico Tem disso? um fim propagandístico, inclusive todo mundo concorda que os vídeos são muito bons, são feitos profissionalmente, porque o ISIS, inclusive, conta com muitos muçulmanos que vêm de países europeus. Então tem essa qualidade assim de game ou hollywoodiana, né? Que é feito por gente que tem um certo domínio do assunto. Várias câmeras, né? O recurso do stop motion. O que a gente acha horripilante, que é apresentar cenas de decapitação, para eles funciona como propaganda, que eles aparecem como, olha, nós estamos ganhando, estamos fazendo isso, e
funciona para atrair mais seguidores. Um monte de rapazes, adolescentes, jovens ou não tão jovens assim, saindo da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Espanha, do Chile, que o cara que faz o vídeo do Fim do Sexo Picou é um chileno, e vão lutar, porque isso funciona como um instrumento de propaganda positivo, do ponto de vista deles, o que é verdade. O que para nós é horripilante, para eles e aqueles que se identificam com essa ideologia, é positivo. Inclusive, é uma disputa de poder com outros grupos jihadistas, inclusive a própria Al-Qaeda, da qual o ISIS se destacou, né, Duda? Qual é o... Hoje em dia, inclusive, tem muitos grupos, membros da Al-Qaeda, indo e se juntando ao ISIS, né? E também, às vezes até tem alguns acordos, mas também tem muita briga entre eles, né? Em 2004, a Al-Qaeda, ela corta as relações com o ISIS, porque o ISIS está lutando contra Jabhat al-Nusra, que é a Al-Qaeda dentro da Síria, né? Então, mas eu acho que o que acontece é que tem uma competição entre esses grupos, né? Entre quem é a vanguarda do extremismo, né? E o ISIS, quando ele nasce, em um momento ele declara esse califado internacional mundial, e aí ou você está comigo ou você está contra a gente. E aí os grupos terroristas grandes, já bem solidificados, só recusam isso, né? O ISIS vai ter muito apoio assim, de grupos menores em vários outros países que acabam jurando fidelidade ao ISIS, e pessoas... enfim, de vários tipos, que acabam se juntando. Mas esses grupos já constituídos, você tem, é claro, uma disputa que é um pouco o que a gente vê agora. Inicialmente, o ISIS não pretendia trocar o piloto jordaniano pela Sajida, a terrorista que está presa na Jordânia, né? Inicialmente, a ideia era trocar por 2 japoneses que estavam nas mãos do ISIS. Duda, quem era o Kenji Goto, o jornalista japonês que foi decapitado essa semana pelo ISIS? A história começa com o Haruna Yukawa, né, que é um japonês que vai para a Síria. Na verdade, é um cara que tinha perdido a mulher, a empresa dele tinha falido, e ele, enfim, não sei se cabe aqui. Vários sinais de desequilíbrio. Ele acredita, ele tinha algumas maluquices, né? Ele acreditava que era uma princesa Manchu, não é isso? É uma crossdressing, e ele tenta se matar cortando os genitais. Ele fala: só sobre sobreviver, eu vou virar uma mulher, continuar. Mas aí ele se diz um consultor de segurança, coisa que ele não autodeclarado. era. Autodeclarado consultor de segurança, ele disse que não tinha nenhum conhecimento com armas e foi para a Síria. E na Síria ele faz amizade com os rebeldes sunitas que estão lutando contra o Assad, né? E aí ele conhece o Kenji Goto, que você me perguntou, que é um jornalista freelance, né? Isso acho que em abril. Depois ele vai para o Japão, ele volta depois para a Síria, e o Haruna... ele está com os rebeldes sunitas, vem o exército, o Estado Islâmico, e ele é capturado. Haruna, inclusive, é um nome feminino que ele escolhe depois. Mas, ele escolheu antes de ir para a Síria, né? Ele tinha trocado de nome. Exato. Né? Não é o tipo de lugar em que isso faz sucesso. Pois Se bem que eu acho que talvez na Síria eles não soubessem a diferença do nome, né? Mas de fato esse tipo de... E o Kenji, quando descobre isso, ele vai até Raqqa, né, que é a sede, o quartel-general do Estado Islâmico. Né? Talvez movido até por um sentimento de missionário, porque ele é cristão, ele pertence a uma igreja protestante, que é muito envolvida com ajuda a refugiados. Né? Só para a gente lembrar, jamais podemos culpar as vítimas, mas alguém que vai para a área sob domínio do ISIS, depois de já ter acontecido várias decapitações, tem que ser movido por um sentimento muito forte na sua missão. Esse é no caso do Goto. Do Goto, né? Que, sim, de fato, ele tinha uma preocupação muito grande com o outro japonês que foi, inclusive, morto antes dele, né? Foi. E aí, o ISIS, quando
está com esses 2 japoneses, ele pede $100 milhões. 200 milhões de dólares. 100 milhões para cada um, o que é tipo 10 vezes mais do que geralmente é o valor. E depois que mata o Aruna, que é o primeiro japonês, é que aparece a questão da iraquiana, a mulher bomba que não explodiu. O ISIS fala, a gente aceita trocar o segundo japonês pela mulher bomba. E aí a Jordânia consegue colocar o piloto na negociação. Né? Os 2 japoneses foram decapitados e aí está esse impasse, né? Quer dizer, a questão da Jordânia agora é realmente saber se o piloto está vivo, né? Porque se não tiver, não tem troca nenhuma, né? Vilma, quer dizer, até hoje, até a gravação desse programa, não havia, quer dizer, o ISIS não havia apresentado nenhuma prova de que o piloto jordaniano estava vivo. Enfim, então, obviamente, qualquer troca é impossível nesse momento. Se confirmar que ele morreu, como fica para o Abdullah a situação? Como é que ele vai... A situação fica ruim, porque você estará numa situação em que ele será responsabilizado em lugar dos assassinos que sequestram, matam, cortam a cabeça. Ele será, de certa forma, responsabilizado por essa parte da população que acha errado a cooperação com os Estados Unidos, que, na verdade, essa cooperação em termos de avião, essa coisa é uma coisa mais de figuração. A cooperação que conta mesmo é na área da inteligência. Que a Jordânia tem uma participação importante. Muito forte. Nisso. É isso aí. Muito bem. Este foi o Mundo Livre, toda semana em TVeja.